Seja bem-vindo, estamos começando mais uma Escola Bíblica. Hoje, terça-feira, estamos ao vivo falando sobre o Espírito Santo na Bíblia. Independente da sua religião cristã, você já ouviu falar do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a sua denominação religiosa valoriza muito e muito o Espírito Santo. Mas é importante a gente conhecer acerca dele. Nós começamos falando ontem que o Espírito Santo é Deus, hoje vamos abordar um pouquinho esse assunto, falando sobre a missão do Espírito Santo e sobre os dons do Espírito também. Muito importante para nós, tá bom? Tudo isso a partir de agora ao vivo aqui no programa Escola Bíblica. É bem rapidinho, aproveita esse tempo, compartilhe pelo Facebook, convide seus amigos e vamos juntos estudar mais uma vez a Palavra de Deus. Até já! É muito bom ter você com a gente, estamos começando mais uma temática, lembrando que esse tema da temporada é muito especial, descobertas bíblicas. Nós estamos folheando a Bíblia, a Palavra de Deus, e destacando aqui alguns assuntos que são relevantes, importantes e práticos para a nossa vida também. Com muito carinho eu já agradeço a você, agradeço o retorno que a gente está tendo pelas redes sociais, as ligações aqui na Novo Tempo, muita gente deixando a gente feliz também e, claro, feitas as suas observações, o seu ponto de vista, concordando, discordando, fazendo a sua pergunta. É isso que faz a gente ter esse ponto de vista que vale a pena fazer ao vivo, que vale a pena a gente conversar. E você saiba de uma coisa, nesse momento, na sua casa, onde você estiver, você tem a companhia nossa, que você não está sozinho e é muito bom a gente saber que nós estamos juntos nesse momento. Eu já vou começar o programa de hoje, bem rapidamente, abordando, mas no meio do programa a gente vai falar um pouco sobre redes sociais, sobre o material que a gente está estudando juntos aqui e você vai conhecer um pouquinho mais sobre as propostas que a Novo Tempo tem para você com relação ao estudo da Bíblia, o estudo da Palavra de Deus, tá bom? Mas eu já agradeço a você com muito carinho. Vamos então orar? E na sequência, você que já chegou agora, vai começar a entender comigo um pouquinho mais acerca do Deus Espírito Santo. Muita gente questiona, mas a Bíblia é clara em dizer que o Espírito Santo faz parte da divindade, da trindade bíblica, e nós vamos orar nesse momento. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. E nós pedimos com humildade nesse momento que o Senhor esteja conosco, se faça presente e nós abrimos mais uma vez a nossa mente para que o Senhor esclareça as Tuas verdades que são tão importantes para a nossa vida. E é com muito carinho que nós pedimos isso e com humildade em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nós começamos o tema de ontem falando sobre esse tema muito especial que é o representante de Cristo no mundo. Falamos e trouxemos algumas informações importantes para você e eu já quero relembrar algumas coisinhas bem nesse início do programa, rapidamente para você acompanhar com a gente aqui a sequência. Tem muito assunto a ser abordado nessa praticamente meia hora aqui. Nós falamos sobre um termo ontem, apresentamos um termo, quem sabe você consegue ver atrás de mim aqui, o termo Paracletos, né? Consolador, o Espírito Santo. O Consolador bíblico, que foi enviado pelo próprio Pai, a pedido de Jesus, o Espírito Santo que veio substituir. A palavra Paracletos na Bíblia significa aquele que faz companhia. Nós mencionamos isso ontem, né? Nós não estamos sozinhos. Com o retorno de Jesus ao céu, o Espírito Santo veio e nós mencionamos isso. Nós mencionamos também ontem que existem alguns atributos, algumas características que demonstram biblicamente que o Espírito Santo é Deus. Nós falamos da trindade, ou da santa divindade, ou da divindade no início da Bíblia, no primeiro texto da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1. Falamos também sobre textos inúmeros aqui, por exemplo, falamos sobre o texto sobre o batismo também, batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero relembrar algumas coisinhas com você, e na sequência a gente já vai falar sobre qual é
a atuação do Espírito Santo aqui na terra, na sua vida e na minha vida também. Isso que é importante para nós. Mas antes, vamos entender um pouquinho mais acerca da divindade do Espírito Santo. Ele é um ser, uma pessoa, né? O Espírito Santo tem características pessoais. Nós falamos ontem que ele tem uma mente, mencionamos o texto bíblico, falamos que ele tem sabedoria, mencionamos o texto bíblico também, e agora eu quero mencionar mais algumas características bíblicas acerca do Espírito Santo. Por exemplo, ele tem sentimentos de amor para conosco, o Espírito Santo nos ama, e nós só podemos ser amados por alguém, não por uma energia, por uma força. E olha o que diz Romanos 15, verso 30, diz assim: recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Romanos 15, verso 30. Então, o Espírito Santo, ele, além de interceder por nós, ele ora por nós, ele clama por nós, o Espírito Santo nos ama. Essa é a declaração desse texto. A gente está resumindo para você aqui, para a gente poder caminhar em cima do tema de hoje aqui. Existe uma outra característica do Espírito Santo, que são os sentimentos de aflição quando pecamos. Olha só que interessante isso, né? Deus, ele se sente angustiado quando nós pecamos, e nós entendemos, de acordo com alguns textos da Bíblia, que o Espírito Santo, sendo também Deus, ele se sente triste, né? Como é essa tristeza de fato, a profundidade disso, detalhes disso, obviamente nós não sabemos, mas que o Espírito Santo se entristece, ele se entristece. E nós podemos ver isso em Efésios 4, verso 30, que diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, nós podemos entristecer o Espírito Santo também. E eu quero mencionar hoje, das características aqui, mais uma delas que mostra que o Espírito Santo é um ser. Ele não é apenas uma energia, ele é um ser pessoal, tá? E ele se envolve com nós, ele conhece as nossas necessidades, ele nos consola nos momentos difíceis e ele também tem a habilidade de nos ensinar e poder para nos guiar. Diz isso em Neemias 9, verso 20, deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava e deste-lhe água para matar a sede. Muito bem, nós vimos aqui algumas características de que o Espírito Santo é Deus. Ficou claro para você? Muita gente questiona isso. Entenda você como trindade, entenda você como as três pessoas da divindade, não importa o termo que você use, mas é importante nós entendermos que biblicamente existe de fato a presença do Espírito Santo como sendo o próprio Deus, ok? No estudo de ontem você pode acompanhar mais detalhes, nós falamos sobre isso. E agora a gente vai para um outro tema acerca do Espírito Santo, e é importante você acompanhar. Pergunta número 3 do nosso guia de estudos, e eu aproveito aqui, lembro você que basta você entrar no site biblia.com.br e você vai poder ter esse material. A pergunta 3 é: qual é a missão do Espírito Santo no ser humano? Ok, o Espírito Santo veio a essa terra, o Espírito Santo é o próprio Deus e ele trabalha no ser humano. João 3, verso 5, fala uma das atuações do Espírito Santo aí em você, na sua vida, na vida daquele familiar seu também. Olha o que diz esse texto, diz assim, que ele veio transformar o coração. O verso: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do quê? De Deus. Então, a ação do Espírito Santo é gerar em nós uma mudança de vida, uma conversão. Ele faz isso em nós. João 16, verso 8, diz assim que o Espírito Santo também nos convence do mal. É um dos objetivos do Espírito Santo aqui nessa terra.
Mas antes da gente comentar esse texto, eu queria repartir algo com você. Olha, o fato do Espírito Santo estar aqui na terra mostra que, em um determinado momento da história do mundo, Deus Pai teve uma função, Deus Filho, Jesus, teve uma função, e o Espírito Santo uma outra função. O Pai, o guardador do universo, o mantenedor. Jesus veio para morrer no nosso lugar. E o Espírito Santo, nesse momento, atuando em nós, para nos convencer ou nos converter também. Eu falei de João 16, verso 8, diz assim: quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele convence as pessoas. Ele nos alerta sobre fazer o mal, nos dá um desejo de santidade, ele coloca no nosso coração a vontade de servir a Deus. Essa é a atuação principal do Espírito Santo, converter o ser humano e convencer também. Existe uma outra característica. O Espírito Santo vem ajudar na nossa vida de oração. Romanos fala sobre isso. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: não sabemos como orar, nós nem sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Por mais que a gente seja sincero na oração, e a oração pede sinceridade de nós, não tem um segredinho para a oração, né? A oração tem que ser o rasgar do nosso coração para Deus. Você está chateado, fala para Deus. Você está preocupado, fale com Deus. Está feliz, fale com Deus. Mas ainda assim, se faltar palavras, o Espírito Santo ele vem expressar diante do Pai as nossas palavras. Ele vem interceder diante do Pai. E é interessante, né? Biblicamente, Jesus intercede diante do Pai, mas o Espírito Santo também intercede diante do Pai. É mais uma ação do Espírito Santo na nossa vida. E eu quero mencionar para você agora mais uma ação do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, diz o seguinte, que o objetivo do Espírito Santo é desenvolver as qualidades do nosso caráter, do caráter cristão. Olha só o que diz esse texto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu acho tão bonito isso, frutos do Espírito, né? Vale a pena a gente fazer um estudo só sobre os frutos do Espírito. Hoje não tem como a gente explorar profundamente. Mas muita gente coloca inúmeras características sobre um cristão. Fala assim, olha, o cristão verdadeiro é aquele que veste tal roupa, o cristão verdadeiro é aquele que vai em tal lugar ou não vai. E com isso eu não estou dizendo que todo mundo está liberado para fazer o que quer, não é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, que a verdadeira e maior característica de um verdadeiro cristão são os frutos do Espírito. Que é o quê? Amor, paciência, alegria, mansidão, domínio próprio. Você pode fazer o que for. Você pode viver legalmente tudo o que se espera de um cristão. Mas se você não tiver no seu coração essas características, a Bíblia diz assim que o Espírito Santo não está na vida da pessoa, ou na minha vida, ou na sua vida também. Essa é mais uma atuação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E por fim, eu quero mencionar aqui antes do intervalo, mais uma ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Ele nos prepara para testemunhar. Atos 1, verso 8 diz assim, Jesus promete, dizendo o seguinte, mas receberão poder quando o quê? O Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas até os confins da terra. O Espírito Santo veio a essa terra para me preparar e te preparar para salvar pessoas que ainda não conhecem a Deus. Depois do intervalo, a gente vai entender um pouquinho qual é esse processo que o Espírito Santo faz para que nós levemos a mensagem para as outras pessoas. Sabe qual que é esse processo? Ele nos dá os dons do Espírito Santo.
Após o intervalo, a gente vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Você acredita que você tem um dom de Deus? Ou você diz assim, pastor, eu não tenho nenhum dom. Eu me converti, me dediquei a Deus, mas eu não consigo enxergar nenhum dom, nenhum talento espiritual, bíblico. A gente vai falar um pouquinho sobre os dons espirituais, tá bom? E enquanto isso, eu vou fazer um convite para você que está chegando agora. Vou começar a divulgar agora nesse meio de intervalo, tá? Entre em contato com a gente pelas redes sociais, pelo nosso Instagram, pelo Facebook, comente o estudo de hoje e entre no biblia.com.br, faça o download do curso Descobertas Bíblicas, que é esse material que a gente está estudando com você nessa temporada aqui, tá bom? É bem rapidinho, um rápido intervalo, após o intervalo, os dons do Espírito Santo, e eu vou mandar um abraço para você que entrar em contato com a gente aqui pelas redes sociais. Bem rapidinho, a gente volta já. Esse é o programa Escola Bíblica e eu fico muito feliz em saber de uma coisa. Se você quiser escrever para a gente, você que nos acompanha, diga o seguinte, olha, de alguma maneira o Escola Bíblica tem feito a diferença na minha vida. E a gente com muito carinho vai receber a sua mensagem, receber aqui o seu testemunho de vida também. Só escrever para a gente e a gente se sente ainda com certeza mais motivado em poder apresentar cada estudo aqui da Rede Novo Tempo para você, tá bom? Hoje eu me propus aqui a mandar 3 abraços especiais, bem rapidamente, mas para pessoas queridas que estão acompanhando a gente. Primeiro, eu quero mandar um abraço muito especial aqui para quem entrou em contato foi a Jéssica Castro. Ela disse o seguinte, pastor, mande um abraço muito especial para a dona Alice e o senhor Kurt, de Montenegro, Rio Grande do Sul. Eles são centenários e ela mandou uma foto desse casal e me impressionou bastante, me deixou emocionado aqui. Eles sentados na frente da televisão, com uma cadeira ali na frente da TV, ela diz todo dia, 8h30 da noite, eles colocam ali a cadeira, são centenários, não sei a idade deles, mas estão assistindo o Escola Bíblica, tá? E eu quero mandar um abraço também, hoje eu vou mandar um abraço para pessoas de mais de 90 anos. Um abraço também aqui para o senhor José Pereira de Moraes, tem 96 anos, está assistindo a Novo Tempo nesse momento aqui. E olha que interessante, a Elane que mandou a mensagem para a gente, diz assim, pastor, é a realidade dele aqui. Ele tem 96 anos e está dizendo o seguinte, quando é que vão abrir as igrejas de novo que eu quero me batizar? Com 96 anos, ele tomando a decisão da vida dele. Nunca é tarde. Parabéns pela decisão, senhor José Pereira de Moraes. Que Deus te abençoe muito. E o último abraço aqui, eu falei que ia mandar para pessoas bem idosas, né? Para a Alice Noronha, falou, manda para minha avó, pastor. Ela tem 92 anos, a senhora Bertolina é da cidade de Registro. Eu creio que seja interior de São Paulo aqui, né? Registro interior de São Paulo, um abraço para a senhora Bertolina, as pessoas aí com mais de 90 anos e, claro, jovens, adultos, todo mundo acompanhando a gente aqui. Chegou uma pergunta para a gente, antes da gente falar sobre os dons do Espírito, tá? Ontem nós começamos falando sobre o Espírito Santo e chegou uma pergunta, a equipe direcionou para a gente aqui e a pergunta, nós falamos um pouco sobre isso ontem, mas vamos à pergunta, deixa eu ler a pergunta aqui, da Leonice Hoover, de Boa Vista do Buricá, Rio Grande do Sul, mais uma gaúcha com a gente aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa, ou seja, Deus? Uma pergunta bem rápida aqui e a resposta mais rápida ainda, tá? É para a gente seguir o nosso caminho. São ou não? Essa é a pergunta. Eu quero ler para você rapidamente um verso aqui, Leonice, e você que está em casa, de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se Deus é o único Senhor, existe uma trindade? Nós dissemos que sim. Ou existem 3 pessoas da divindade? Se a Bíblia diz que existe um só Deus? A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando foi escrito esse texto aqui, o povo de Israel estava num ambiente politeísta, né, cheio de ídolos. E nesse contexto, a Bíblia descreve que existe somente um Deus, o quê? Verdadeiro. Tá? É nesse contexto, um Deus verdadeiro.
E nós sabemos que o desenvolvimento e a compreensão bíblica, essas compreensões, elas devem ser bem claras para nós, que elas são crescentes, a cada dia nós entendemos mais. E o povo de Israel ainda estava entendendo acerca do verdadeiro Deus. Mas eu quero mencionar um outro texto que vai tentar clarear para a gente um pouquinho mais, e eu tenho que terminar essa resposta o quanto antes aqui. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim que o homem e a mulher se tornaram uma só carne. E qual que é a relação disso com o Espírito Santo, com a Trindade ou a divindade? Uma só carne, embora exista homem e mulher, eles se tornam naquele momento uma só pessoa, ou um só corpo, ou um só propósito. Esse termo que é usado para uma só carne é o mesmo termo usado para um só Deus, que eu li no verso aqui. Existe um só Deus. Nós podemos ler vários textos da Bíblia, não vai dar tempo da gente ler, mas o que eu quero repartir com você e dizer é o seguinte, que existem duas pessoas unidas, o homem e a mulher. Eles são uma só carne, eles formam um casal. Existem três pessoas, ou três seres, que unidos se formam um só Deus. É a Trindade. A gente encerra por aí e eu deixo o texto de João 14, verso 16 para você ler. Muito obrigado por sua participação. Nosso tempo passa e eu quero falar um pouquinho sobre os dons espirituais hoje ainda, tá? Como é que Deus nos capacita? Como é que o Espírito Santo nos usa? O objetivo final do Espírito Santo na Terra é salvar. E ele nos usa como? Concedendo um presente para cada pessoa que se submete a ele. E esse presente são os dons espirituais. Olha o que promete Atos 1, verso 8. Nós já lemos: receberão poder e o Espírito Santo e o dom também. Existe alguma diferença entre talento e dons naturais, espirituais? Eu queria que você acompanhasse comigo essas imagens aqui. Essas imagens são de talentos naturais. Por exemplo, tem uma imagem aqui de uma costureira, de um motorista, de um atleta, de um cozinheiro. Esses talentos, você não precisa ser uma pessoa ligada a Deus para você receber talentos naturais. Mas os dons espirituais, eles são dados pelo Espírito às pessoas que se converteram, ok? Todo mundo tem um talento natural, seja ateu, seja cristão, seja pagão, todo mundo tem uma habilidade que Deus deu também. Mas o dom espiritual, ele é dado para cada pessoa, visando um objetivo, salvar as pessoas. Nem sempre um talento natural se torna um dom espiritual. Mas Deus às vezes pode fazer isso. Às vezes ele pode pegar um talento natural de alguém que canta, né, em shows aí, e usar esse talento natural para salvar pessoas, como um dom espiritual. A pergunta 4 do guia de estudos é essa daqui: quem é o responsável pela distribuição dos dons espirituais? E a resposta se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, que diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Quem distribui os dons é o Espírito Santo. E essa distribuição é baseada no conhecimento de Deus. Ele distribui de acordo com cada característica que ele sabe que você tem, que eu tenho. Os dons do Espírito são dados dentro de contextos específicos, né, de acordo com a necessidade de cada ambiente, de cada lugar. Deus sabe a necessidade de cada país, de cada época, e através do Espírito Santo ele distribui os dons. Toda pessoa convertida, ela tem um dom. Pelo menos um dom você tem, se você entregou seu coração para Jesus. Vale a pena você orar a Deus e perguntar: Senhor, qual o dom que o Espírito Santo me deu? Amanhã, nosso tempo está encerrando, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre os dons espirituais. E entre os dons espirituais, nós vamos falar sobre o dom de línguas.
que é muito polêmico. Muitas pessoas entraram em contato com a gente falando, pastor, quando o senhor falar sobre os dons espirituais, fala sobre o dom de línguas. Eu quero saber se eu tenho que ter o dom de línguas, se é uma demonstração de que eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre o dom de línguas amanhã, o dom do Espírito, o Pentecostes. Esse é o tema de amanhã aqui no programa Escola Bíblica. Não perca, 8h30 da noite, ao vivo, mas não se esqueça de uma coisa e eu deixo essa mensagem para você hoje. Você que entregou o coração a Deus, além dos talentos naturais, você recebeu também de Deus dons espirituais. Vamos orar? Vamos buscar a Deus. Senhor Deus, obrigado pelo estudo de hoje, obrigado por teu cuidado em nossa vida e obrigado pelos dons que o Senhor nos concedeu. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.